Não se preocupe, querida, é o novo filme de Olivia Wilde, a atriz que agora também é diretora e que estreou na direção com um ótimo filme chamado Fora de Série ou Booksmart. Se você não conhece, procure por aí. Antes de falar de Não se preocupe, querida, eu já vou dizendo que vai ser impossível falar desse filme sem dar spoilers. Mas eu vou deixar os spoilers para depois. Porque antes da gente começar, primeiro eu vou ler a sinopse para vocês. A sinopse do filme diz: uma dona de casa que vive em uma comunidade experimental começa a suspeitar que a empresa de seu marido está escondendo segredos perturbadores. A dona de casa é a personagem Alice, vivida pela Florence Pugh, e o marido é o personagem Jack, vivido pelo Harry Styles. Bom, isso é só a sinopse do filme. Na sinopse nem consta que o filme é todo ambientado em uma comunidade, digamos assim, uma cidadezinha da década de 50. Então você tem toda aquela estética década de 50. Antes da gente falar sobre o filme propriamente dito, não se preocupe, querida, não dá pra gente falar sem os bastidores dele, sem o que aconteceu ou o que está acontecendo fora das telas, ainda que muita coisa seja especulação. Então, quais são os bastidores, quais foram as rusgas que aconteceram ou ainda estão acontecendo? Rusga número 1. Olivia Wilde versus Shia LaBeouf. Sim, Shia LaBeouf era o ator contratado inicialmente para fazer o papel do Jack, que acabou indo parar nas mãos do Harry Styles, namorado da vida real da Olivia Wilde. O que aconteceu? O Shia LaBeouf é um ator notoriamente problemático e esse filme era tido por ele e por Hollywood como uma espécie de redenção. Finalmente o Shia LaBeouf conseguiu um papel num filme de expressão, de uma diretora de expressão. Acontece que a Olivia Wilde ficou preocupada com isso, teoricamente, tá? É o que ela diz. Ficou preocupada com isso e acabou demitindo o Shia LaBeouf. Isso é o que ela diz. Porque o Shia LaBeouf veio a público dizer que não entendeu por que ela disse isso, já que ele saiu do filme em função de conflitos de agendas e tal. E acabou divulgando um vídeo de uma conversa, uma videochamada dos dois, discutindo isso. A Olivia Wilde meio que falando: não tô preparada para fazer esse filme ainda sem você, né? Coisa desse tipo. Então essa foi a rusga número 1. Tudo isso porque a Olivia Wilde, isso que ela diz, tá, gente? Se preocupou muito com as cenas de sexo entre o Shia LaBeouf e a Florence Pugh no filme. Então ela queria proteger a Florence Pugh no filme, talvez das garras do Shia LaBeouf. Essa foi a rusga número 1. Rusga número 2. Olivia Wilde versus Florence Pugh. Ao que tudo indica, as duas não se deram muito bem. E é curioso, porque quando a Florence Pugh foi contratada para fazer o filme, ela comemorou isso na época. Eu vou trabalhar com a Olivia Wilde, uma atriz que eu adoro, e uma diretora que eu adoro também. Acontece que o tempo foi passando e a Florence Pugh, agora que o filme está sendo divulgado e tal, ela não está participando de nada da divulgação do filme, praticamente ignora o filme nas redes sociais. O que se diz nos bastidores é que as duas se estranharam no filme. A Olivia Wilde também é a atriz do filme. Ela faz o papel da Bunny, que é a melhor amiga da personagem da Florence Pugh. As duas se estranharam e, ao que tudo indica, a Florence Pugh optou por não participar da divulgação. Teve a pré-estreia do filme no Festival de Veneza, a Florence Pugh não estava lá, não participou das entrevistas e de toda a campanha de divulgação, né? A terceira história desse filme é exatamente Harry Styles. Harry Styles, que eu acho um bom ator, já mostrou que é um bom ator. Inclusive veio um outro filme dele aí, My Policeman, que já está sendo inclusive cotado para o Oscar. O Harry Styles foi colocado ali porque ele era namorado da Olivia Wilde. Ele já era namorado dela quando ele foi escalado, quando ela demitiu o Shia LaBeouf. E tem toda uma história de bastidores aí
envolvendo o casamento dela com o Jason Sudeikis, o Harry Styles teria sido o pivô. O fato é que isso aí, na verdade, essa terceira história, não interessa muito pra gente, né? Quem é casado com quem não é casado. Mas Hollywood pegou isso e colocou como divulgação do filme nas páginas de fofocas, não é? Bom, o fato é que esse é o filme mais falado nos bastidores de Hollywood nos últimos tempos. Será que. Eu fico pensando, será que isso vai ajudar na bilheteria do filme? Porque eu tenho certeza que, em função dos próprios bastidores, muita gente deve estar curiosa para assistir Não Se Preocupe, Querida. Não só pelo fato de ser um filme de uma diretora que já mostrou que tem talento, mas por tudo isso que aconteceu. Será que vai impulsionar? Vamos saber a partir de agora. Agora voltamos ao filme. E a partir de agora, já vou avisando. Eu já disse a sinopse, então teremos sim spoilers do filme. E se você não assistiu, marca aí, né, esse ponto aqui no vídeo e volte a ele quando você tiver assistido. Não Se Preocupe, Querida é um daqueles filmes que tem aquela surpresa no final, né? O filme vai caminhando até bem no primeiro ato, no segundo ato, né? Você vai tentando entender o que é aquela história, aquela comunidade ali que vive em função de uma empresa, a tal Victory, que a gente não sabe muito bem o que é. Então, nesse primeiro e nesse segundo atos, o filme até vai caminhando bem porque existe um mistério. Existe um mistério, você quer saber, né? E a personagem da Florence Pugh, ela é a protagonista do filme, você vai entrando na cabeça dela e tentando desvendar o mistério. Claro que assim, a gente tem uma comunidade no filme, é uma comunidade ideal, comunidade na década de 50, em que os homens saíam para trabalhar de manhã na tal empresa Victory, e as mulheres ficavam ali fazendo compras em casa e tal, o que já mostra aí o subtexto feminista que a gente sabe que a Olivia Wilde vai trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, a personagem da Florence Pugh vai tendo umas visões estranhas quando ela sonha. E a gente vai tentando fazer as conexões. As mulheres ali que vivem naquela comunidade, e a gente vê o filme sob a perspectiva delas, eram proibidas de sair da comunidade. É uma comunidade no meio de um deserto, elas não podiam passar de determinado ponto. Só que a Florence Pugh acaba indo, passa desse determinado ponto, e acaba chegando num lugar, numa espécie de redoma, uma instalação, meio instalação de exército, porque ela vê um avião caindo. E ela quer saber o que é aquilo. E ela chega ali, coloca as mãos no vidro e começa a ter umas visões muito loucas de umas bailarinas, uma coisa assim. E aí o filme vai chegando no seu terceiro ato e a gente entende que tudo não passa de uma experiência. Eu me lembrei muito de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Uma experiência que os homens pegam as mulheres, no caso dele, né, do personagem do Harry Styles, pegou a Florence Pugh, que era a namorada dele na época, eles viviam ali uma vida no presente, tá? Aí já estamos no presente, uma vida muito ruim, sem perspectivas, e eles então adormecem, ele coloca ela adormecida com eletrodos, aquelas coisas, e tudo não passa de uma espécie de realidade virtual, ou de um metaverso, como queiram, em que as pessoas são transportadas para esse mundo ideal e vivem uma vida ideal. O subtexto dessa história é o homem aprisionando a mulher, ou seja, é um filme extremamente feminista e a gente não poderia esperar outra coisa da Olivia Wilde. O que eu não gostei do filme, e que aí eu acho que ele deixou a desejar, é que é uma história, no final das contas, não foi uma coisa que me chamou muito a atenção, principalmente se você tiver assistido filmes como Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, um outro filme muito legal chamado Pleasantville, que é também ambientado na década de 50 e tem essa coisa e tal. Então, assim, quem já assistiu esses filmes se depara com isso e não vê uma saída inteligente, né? A impressão que me dá é que
Existia esse roteiro, a Olivia Wilde pegou porque tem um certo tom feminista e um certo tom de relacionamento abusivo. Sim, é um relacionamento abusivo dos dois, ainda que na década de 50, no mundo ideal que os dois estão ali, idealizados, não seja esse relacionamento abusivo. Então, sim, esse subtexto é válido? É. Mas se você pega o filme todo e junta os 3 atos, você se pergunta, pra quê? Será que valeu a pena assistir aqui mais de 2 horas, o filme tem mais de 2 horas, para chegar nesse ponto? Será que não é uma coisa que eu já vi? Será que o filme não poderia ter ido mais a fundo? Será que a solução apresentada não foi simples demais? Ainda que sim seja uma surpresa. Que existe uma surpresa, a gente já sabe desde o início do filme. Que a coisa vai acontecer, que a empresa, a Victory, não é uma empresa, a gente vai chegar num ponto em que vai se mostrar outra coisa, ok, a gente já sabe que isso vai acontecer. Mas não tem, assim, aquela reviravolta que eu particularmente esperava. E aí que tá, a expectativa é a inimiga do resultado. Então eu fui esperando muito para esse filme, pelo elenco, pela diretora, pelo que ela sempre se propôs a fazer, mas no final eu saí meio decepcionado. Saí com aquela cara de é isso? Mas isso é a minha opinião. Eu queria que vocês assistissem e me contassem aqui nos comentários o que vocês acharam de Não Se Preocupe, Querida, porque eu tenho certeza, cinema é isso, né? E opinião é isso. É uma visão, essa é a minha visão do filme. A impressão que me dá é que foi um filme feito para ser panfletário, mas que o roteiro acabou sendo raso demais. O que você acha? Você assistiu Não Se Preocupe, Querida? Concorda comigo? Discorda? Coloca aqui embaixo, manda mensagem, coloca aqui nos comentários do vídeo ou nos comentários da newsletter Mala, que a gente conversa sobre o filme, porque é muito bom trocar ideia, principalmente sobre um filme desse tipo, ok? Então é isso. Eu fico por aqui e volto logo mais, em outro dia, com mais críticas de filmes, séries, música, sobre a vida em geral. Até a próxima.